Oi, gente, aqui é a Júlia, aluna do sexto semestre de Psicologia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos tratados no artigo que fala sobre os seminários de Zollikon. Primeiramente, o que foram os seminários de Zollikon? Os seminários de Zollikon foram uma série de palestras que aconteceram durante 12 anos, em 1947, mais ou menos, que foram ministrados pelo Heidegger e teve um incentivo por parte de um psiquiatra chamado Medard Boss, que, se não me engano, é o pai da Dasein-Análises. O que acontece? Heidegger era aluno de Husserl, que criou o método, né, fenomenológico. E aí o Heidegger, ele meio que aprimorou isso e ele foi um pouco mais radical nesse sentido de buscar e resolver o problema do sentido da existência. Porque para o Heidegger, nos é incumbido que a gente busca esse sentido da nossa existência, e o sentido do ser é justamente o problema que ele se trata. É justamente isso que ele traz no trabalho dele, naquele livro bacana, Ser e Tempo. E o Boss, né, ele lê esse livro e ele pede pro Heidegger tratar desse livro com ele, e aí ele faz esses seminários durante 12 anos, e durante esse percurso outros psiquiatras, eles também chegam e se apropriam e levam para a psiquiatria e para a psicologia essas dimensões da fenomenologia, né? Então, basicamente foi isso que foi o seminário de Zollikon. O que eles tratavam? Quais eram os conceitos que eles trabalhavam nesses seminários, né? Primeiramente, o ser para o Heidegger, ele é uma dimensão muito além daquilo que nós estamos geralmente habituados na psicologia. O ser, ele trata como se fosse um apanhado de entes. E o que são entes? Entes são partes desse ser. O ser, ele é contínuo, ele está existindo, entende? O ser, ele sempre está acontecendo, ele é no gerúndio. Então, o ser, ele é sendo, digamos assim, né? E os entes, eles são partes desse ser. Então, por exemplo, eu, Júlia, eu tenho o ente estudante, eu tenho o ente filha, eu tenho o ente que toca ukulele, eu tenho o ente amiga, eu tenho vários entes, entende? Cada um de nós tem isso, mas a nossa existência, o nosso ser, o ser quem somos, é muito maior do que isso. Ele é como se fosse um filme. Eu até fiz um esquema que eu não sei se... até que dá pra enxergar. O ser, ele é o filme da nossa vida, digamos assim. E os entes é como se fossem cada frame desses, entende? Quando o filme acaba é quando a gente falece. E cada ente desse, isolado, não é o filme, entende? E o Dasein, que é justamente um conceito que o Heidegger traz, o Dasein é esse ente que se questiona sobre o sentido do ser, entende? Então o Dasein é justamente esse ente, essa parte de quem somos, que procura esse sentido, que está constantemente procurando o sentido da própria existência. Ok? E aí, como é que o Dasein, ou como é que o ser se relaciona? Como é que o ser trata as coisas? Como é que o ser habitua? Pelo cuidado. O cuidado é essa dimensão de habitar o mundo e construí-lo nessa existência. Então, a gente cuida. E a gente cuida do que? A gente tem uma escolha, né? Nós somos responsáveis para essa busca de sentido, então nós temos essa escolha do que cuidamos, do que tratamos na nossa existência, né? Nós temos uma forma de cuidar, pode ser uma forma indiferente, pode ser uma forma de afeto, entende? E geralmente esse cuidar e o que nós cuidamos é dado culturalmente. Além disso, nós temos que cuidar, nós temos que tratar da forma como cuidamos e do que cuidamos também, e do que é cuidado, né? A gente cuida do cuidado também, a gente, ao pensar e refletir sobre esse cuidado, nós cuidamos dele também. Ademais disso, a gente também tem a questão de que como
como nós somos afetados, né, por esse mundo, como nós cuidamos, como nós nos relacionamos, como nós sentimos e percebemos esse mundo. É através da disposição, é esse conceito que o Heidegger traz. Tudo que nos é trazido ao mundo, ele nos traz a partir do viés da disposição. Então, tudo nos afeta, de certa forma. Tudo nós temos essa dimensão de como nós afetamos e a gente, a partir da disposição, nós entendemos como como o mundo nos afeta e como esse alguém está indo nesse mundo, a partir dessa disposição e desse jogo de afetos que o mundo nos faz ter, né? Como nós definimos o mundo? A partir da compreensão. A compreensão é justamente a gente entender, como é que eu posso dizer isso? É tornar familiar as relações entre os entes e também a funcionalidade e a utilidade das coisas. Então, por exemplo, esse caderno, eu compreendo que este caderno ele tem uma relação comigo, com a minha história de vida. Isso que é compreensão, é você conseguir tornar familiar os entes, conseguir enxergar as relações entre os entes e entre os entes e você também. E para o Heidegger, a interpretação, que é justamente a explicitação desse sentido, né? Por exemplo, esse caderno aqui. Esse caderno, eu consigo trazer um sentido desse caderno para minha existência. Eu nasci, eu cresci, fui para a escola, peguei o caderno, entendi que eu uso o caderno para estudar. Tudo isso é uma minha interpretação. A compreensão do caderno é entender a relação dele com o mundo, a relação comigo. Então, eu estou olhando o caderno, eu estou sentindo o caderno, estou vendo o caderno. Isso aqui é compreender. Agora, interpretar é você justamente explicitar o sentido que este ente tem para você. E para o Heidegger, isso é quase como se fosse automático. Não tem como você olhar para as coisas e compreendê-las sem interpretar o sentido que elas têm para você, ok? Além disso, ele traz esse conceito de ser lançado, ele traz vários existenciais, né? Ele traz a temporalidade, ele traz a espacialidade, o ser aí, o ser com, e ele traz também esse conceito de ser lançado. Todos nós somos ser lançados. Pensa numa bolinha. Bora pensar numa bolinha. Você tem um campo enorme. Esse campo é o mundo. É o mundo. E aí a gente, como ser, a gente é lançado e a gente cai em algum lugar, não é? E como ser lançado, a gente pode cair em qualquer lugar. Então, o ser lançado é como Heidegger diz, como nós somos situados e especializados sociocultura e historicamente também. Então, nós somos lançados no mundo aí, né? E nós somos responsáveis por dar sentido à nossa existência a partir desse lugar em que caímos, né? Porque o decair para ele também tem outro sentido. Então, é basicamente isso. Em outro texto, ele também aborda essa questão de que nós somos abertos a possibilidades dentro daquilo que nós fomos lançados, né? Então, não tem como a gente também, assim, é possível, nós somos abertos a todas as possibilidades, mas geralmente nós temos um background cultural, né, que limita, e social e econômico também, que limita essas possibilidades, mas dentro dessas possibilidades nós somos abertos a ser todas elas, entendeu? Então, bora lá. Além disso, ele traz os conceitos de comunicação. O que seria comunicação para o Heidegger? A comunicação, ela é o discurso, ela faz parte, assim, a comunicação ela depende do discurso e o discurso é diferente de linguagem. Bora lá, conceito por conceito. A linguagem, ela é uma coisa mais categórica, ela é uma coisa que, ok, nós somos seres falantes, né, segundo Aristóteles, nós temos essas codificações e a linguagem, ela é essa perspectiva mais ôntica, ela não é tão ontológica. O que é ôntico e ontológico? Ontológico é justamente essa questão de você entender que cada existência ela possui uma interpretação do mundo e da vida diferente.
E o ôntico é justamente essa questão mais científica, mais, como é que eu posso dizer, mais objetiva, mais a existência por si só. Em outro vídeo eu falo que o ôntico traz essa dimensão de que as coisas existem sem a minha existência. E o ontológico diz justamente o oposto, que as coisas elas só existem a partir da minha existência. O ontológico, né? E aí o que acontece? A linguagem é justamente essa questão ôntica, né? Ela é uma coisa mais objetiva. E o discurso é diferente. O discurso é quando você consegue falar algo, você se faz da linguagem, mas você se faz da linguagem de uma certa maneira. Você se faz da linguagem de em uma certa tonalidade, com uma certa disposição, entende? Em um estado de ânimo único. Isso que é o discurso. A linguagem, ela não necessariamente vai estar conectada dessa forma de discurso, entende? E a comunicação é justamente o discurso utilizado na estrutura do ser a ir com o outro. Ou seja, a comunicação, ela é esse contato com o outro, entende? Quando os dois entendem que está havendo realmente esse contato. Diferente do falatório. O falatório é aquela linguagem do cotidiano que a gente usa. Ele usa um termo em alemão que eu não vou lembrar agora. Mas é como se fosse um ruído, entende? O falatório é como se fosse um ruído. É aquela linguagem sem significado que você fala por falar, que se não falasse também não faria diferença. Isso que é o falatório, entende? A comunicação é diferente, é esse contato do ser aí com o outro, entende? Ela realmente tem significações, ela tem uma comunicação, ela tem representações para ambas as partes e ela tem um sentido, sabe? Eu espero, eu espero que eu esteja me comunicando com vocês e que isso não seja apenas um falatório da minha parte. Enfim, ele também traz alguns conceitos de pensamento calculante e pensamento meditativo. O pensamento meditativo, eu lembro que eu tinha notado uma coisa. Ele é um pensamento contemplativo. Ele é um pensamento ele é como se fosse um pensamento que ele não tem necessariamente um objetivo cartesiano, um objetivo de planejamento. Ele é um pensamento de contemplação. Quando você tá numa praia, por exemplo, digamos assim, você tá numa praia e aí você tá lá vivendo seu rolê, tranquilaço. Você tá lá vendo, olhando as ondas e você tá pensando em alguma coisa. Você tá pensando na sua existência, você tá sentindo, você tá lá em um certo estado de ânimo. Você tá lá pensando sobre o sentido que aquela praia tem pra você. Isso é um pensamento meditativo. Quando a gente tá na terapia, essa busca de sentido na terapia, né, que o cliente traz, é um pensamento meditativo, não um pensamento calculante. O pensamento calculante ele é essencial também, porque ele é justamente essa questão do planejamento, de você pensar bem assim, nossa, eu tenho R$ 2, dá pra eu comprar um coco nessa praia. Isso é um pensamento calculante, entende? É justamente esse pensamento de você planejar alguma coisa mais concreta, digamos assim. O meditativo ele é uma coisa mais fluida, é mais um fluxo, né, de pensamento. E também a nossa existência ela pode ser imprópria ou própria. A partir da perspectiva que nós somos responsáveis por dar sentido à nossa existência, nós podemos ser entes e podemos ter ações e sentidos e disposições que são próprias, que são autênticas de quem nós somos. Então, tudo que nos é próprio é aquilo que nos faz ser autênticos. E tudo que nos é impróprio é aquilo que não é autêntico de quem somos. Ficar preso a um ente, por exemplo, seria uma forma de impropriedade do ser. Então, por exemplo, quando você se define apenas como uma ocupação, eu acho que ele até traz isso no finalzinho do texto. Quando você fica preso à sua ocupação, digamos assim, não, eu sou psicólogo, eu tenho que ser psicólogo em todos os lugares. Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, mas parece que a pessoa ela é uma única pessoa em todos os lugares. Tipo, ela vai numa reunião de família, ela só fala sobre psicologia. Ela vai sair com os amigos, ela só fala sobre psicologia. Ela tá no curso de psicologia, ela só fala sobre psicologia. E tudo bem,
é o curso de psicologia, mas ela também tem outras dimensões da existência dela além do curso de psicologia. Quando você fica preso a um ente, ou quando você fica preso à existência de outra pessoa, ou a uma característica sua, que não necessariamente é a totalidade de quem você é, isso é uma forma de propriedade, porque não necessariamente você está sendo autêntico, entende? Porque você tem outras dimensões, sabe? Então, tudo aquilo que nos afasta da autenticidade, do sentido do ser, é aquilo que nos traz para a impropriedade. E às vezes, se impropriar da nossa existência é legal, assim, às vezes, porque nos tira dessa angústia de ter que buscar um sentido para nossa existência. Então, às vezes, a gente não precisa o tempo todo estar fazendo ações e tendo comportamentos e atitudes que nos tragam para essa busca de sentido, para essa autenticidade o tempo todo. Porque é uma responsabilidade que a gente tem, né, o tempo inteiro. Então, às vezes é bacana a gente se impropriar, assim. No texto ele fala que não necessariamente ser impróprio ou próprio é uma coisa, é uma dicotomia nesse sentido de ser bom ou ruim, mas é mais no sentido de ser autêntico mesmo e de ações de sentido para sua existência, entende? Mas não necessariamente o tempo todo você tem que ser próprio, entende? Você tem que estar nesse sentido de propriedade, neste lugar de propriedade. Às vezes é legal a gente ficar dar uma olhada no Instagram e ficar ali naquele falatório sem fim, só pra distrair a mente mesmo, entende? Sem também um pensamento calculante, sem ter que ficar planejando as coisas o tempo inteiro, sabe? É mais nesse sentido. Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. É o Heidegger, ele tem um livro que é Ser e Tempo, que ninguém conseguiu ler, nem o professor André, nem... Realmente eu não sei alguém que conseguiu ler esse livro inteiro. Então, são conceitos mais densos mesmo, você precisa entrar em vários conceitos para você conseguir entender a teoria, mas essa foi a primeira parte da explicação. Eu vou tentar explicar a segunda parte, falar sobre a questão da dada em análise, a questão do decair, né, do advir. E, enfim, é isso. Boa noite a todos.